seu filho na fé, capítulo também de número 1. Quero deixar aqui uns avisos aos irmãos, aos varões da igreja. Amém? Já passaram da sua meia-idade? Ainda não é meia-idade não. Mas o Frank não gostou não. Aí não, né? Estamos quase, né? Todo sábado nós temos nosso ensaio às 6 horas, bem? Ontem nós temos aí um ponto de partida e está sendo benção. Semana que vem, no sábado, nós estaremos aqui com tudo, né? Os varões vão estar aqui, né? João Carlos, a gente vai estar aqui, né? Achar nosso bom geral, né? Graças a Deus. Então, sexta-feira, sábado que vem, a partir das 6 horas, estaremos aqui, irmão, para fazer aquele lindo louvor para Jesus, porque a festa está chegando aí em nome de Jesus, o Senhor é digno de ser adorado. Amém? Amém. Quem encontrou o 1 Timóteo, diga a glória a Deus. Capítulo de 1. Vamos ler do versículo 1 até onde o Senhor nos der aqui uma direção. De 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 1 a seguir. Nos diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei que quando partir para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinam outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas. Diga assim comigo: do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores de leis e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabemos isto, que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto, e obstinado para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para o exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela a boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando ao qual alguns fizeram naufrágio da fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, aos quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Amado, tome o seu assento, feche a sua Bíblia, ou deixe aberto, como preferir. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por essa palavra, pela palavra que é viva, que é eficaz, pela palavra que fala aos nossos corações. Senhor, o Senhor me deu essa palavra fala comigo, eu tenho certeza que vai continuar falando e falando também na sua igreja que aqui está. Que seja repreendido todo mal. A oração que eu lhe faço é que olhos
que entraram aqui, que ainda se encontram cegos pela sua incredulidade, pela cegueira que vem do diabo, que nessa noite sejam abertos no seu poder, que o coração fechado e incrédulo nessa noite possa, em nome de Jesus, ser aberto para que essa pessoa possa entender e receber a sua palavra, que as barreiras, que os impedimentos nessa noite caia por terra e não permaneça, não persevere. Abençoa-nos nessa noite, é o que eu lhe peço, em o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Queridos, essa é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Timóteo era para Paulo como um filho na fé. Timóteo, louvado seja Deus, em uma das viagens missionárias de Paulo encontrou a Timóteo, encontrou sua avó, encontrou sua mãe, e encontrou nessas pessoas uma fé verdadeira, uma fé não fingida. E a Bíblia nos ensina que a partir desse encontro, Timóteo começou a acompanhar Paulo em alguma de suas viagens missionárias, tornou-se um homem, louvado seja Deus, aliás, um jovem, porque Timóteo era muito jovem, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Houve ocasiões que Timóteo, ele representou Paulo em lugares onde Paulo não poderia estar, mas por estar com Paulo, por caminhar com Paulo, por aprender com Paulo, por seguir a Cristo com Paulo, Timóteo tornou-se um bom exemplo. Assim, representando Paulo, louvado seja Deus, em muitos lugares, indo com Paulo a muitas viagens. E Paulo tinha muito carinho, via verdadeiro Timóteo como um verdadeiro filho, como ele próprio declara quando escreve, louvado seja Deus, essa carta. Quando nós vemos aqui, aleluia, o conteúdo desse primeiro capítulo, é uma carta onde Paulo vai, louvado seja Deus, dar instruções a Timóteo, porque Timóteo agora havia sido enviado por Paulo para apacentar a nova igreja em Éfeso, uma igreja que estava iniciando, uma igreja que estava começando, precisava de um líder, precisava de alguém que o apacentasse. Então Paulo, louvado seja Deus, por confiar em Timóteo, envia Timóteo sendo muito novo, então já estava tomando agora conta dessa igreja. Então Paulo começa a enviar carta, orientando, dando conselhos para que Timóteo pudesse estar com seus olhos bem abertos e tomar certos cuidados, porque haveria lobos de se levantar contra a igreja, pessoas que viessem trazer uma outra doutrina. Então é uma carta que ele vem dando bons conselhos. Só que o primeiro capítulo, louvado seja Deus, o que me chama a atenção é, aleluia, o cuidado que Paulo tem, aleluia, de exortar a Timóteo para que Timóteo viesse permanecer firme, para que Timóteo viesse, aleluia, permanecer perseverante, para que Timóteo pudesse, louvado seja Deus, aleluia, a permanecer nos caminhos do Senhor. Como diz aqui, louvado seja Deus, o próprio apóstolo Paulo, ele cita alguns irmãos que naufragaram na fé. Ele cita alguns irmãos nesse primeiro capítulo, aleluia, dando-lhe nomes, falando de Himeneu, falando também de Alexandre, homens que abandonaram a sã doutrina, homens que se apostataram da fé, que se afastaram, que abandonaram a fé, que se deixaram cair no engano. Então Paulo vai falar para Timóteo de homens que naufragaram, homens que decaíram, homens que se desviaram, homens que pararam, homens que deixaram de caminhar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Homens que uma hora conheceu a verdade, uma hora recebeu a palavra, recebeu a Cristo, tornaram-se participantes de Cristo, louvado seja Deus, mas que por um descuido acabaram se afastando. Então Paulo tem esse cuidado de, aleluia, exortar a Timóteo para que não viesse cometer o mesmo erro, para que não viesse se deixar ser contaminado ao ponto de se afastar, ao ponto de parar, ao ponto de desistir, ao ponto de naufragar. E foi exatamente aquilo que nessa tarde o Espírito Santo estava falando ao meu coração. Louvado seja Deus, de pessoas, aleluia, que tem um encontro com Cristo, de pessoas que começam uma caminhada cristã, pessoas que se achegam e que Deus tira as escamas de seus olhos e que o Senhor abre o seu coração para que a pessoa possa entender e receber a sua palavra, para que a pessoa possa se tornar participante de Cristo e da sua salvação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas pessoas que, louvado seja Deus, não conseguem continuar essa caminhada, pessoas que na sua trajetória, pessoas que no meio da sua caminhada acaba parando, acaba desistindo, acaba naufragando, acaba caindo. E o Espírito Santo vem falando ao meu coração de quantas pessoas, louvado seja Deus, que começam ali e não conseguem terminar. Quantas
Quantas pessoas, louvado seja Deus, que sim, são impactadas por uma palavra, são empolgadas com a palavra que recebe e que se entregam para o Senhor Jesus, e que no decorrer dos dias, louvado seja Deus, essa pessoa acaba parando, essa pessoa acaba desistindo, essa pessoa acaba naufragando. Quantas pessoas, meu irmão, que você conhece, louvado seja Deus, que outrora ocupava o banco da cadeira, a qual está vazia, louvado seja Deus, a qual você está vendo, e que hoje você já não vê mais aqui. O que aconteceu, pastor, com essa pessoa naufragou. O que aconteceu, pastor, com essa pessoa deixou de perseverar. O que aconteceu com essa pessoa, pastor? Essa pessoa deixou de viver pela fé, essa pessoa deixou de acreditar, essa pessoa deixou de continuar caminhando. É o que tem acontecido muito em nossos dias. Quantas pessoas começam e param, quantas pessoas, louvado seja Deus, aleluia, estão bem, você olha para ela está cheia de fé, está cheia de ânimo, de repente é uma luta, de repente é uma adversidade, de repente é um problema que acontece, daqui a pouco você não vê mais essa pessoa, daqui a pouco você não vê mais esse irmão, louvado seja Deus. Por quê? Porque essa pessoa está em algum canto naufragado, está em algum canto caído, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, o Senhor diz: o meu justo viverá pela fé, mas aquele que retroceder, eu não me agradarei dele. Mas o escritor continua dizendo: nós não somos daqueles que retrocedem, aleluia, para a destruição, mas daqueles que perseveram, glória a Deus, até o fim. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E com essa palavra, louvado seja Deus, que Paulo, aleluia, exorta Timóteo, se preocupando com Timóteo. É a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Louvado seja Deus, também para exortar a igreja. Uma palavra que também falou comigo. Louvado seja Deus, eu não posso parar, eu não posso desistir, eu não posso desanimar. Louvado seja Deus, eu tenho que tomar cuidado. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu tenho que tomar cuidado para amanhã não ser mais um que naufragou, para ser mais um que abandonou a fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esses dias Deus me deu uma palavra, aleluia, quando Paulo diz: combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Deus me deu um tema, louvado seja Deus, para essa palavra, que significa, louvado seja Deus, que o melhor de começar é ir até o fim. Tem pessoas que não começam, tem pessoas que começam, glória a Deus por isso, é maravilhoso começar, mas não consegue ir até o fim, não consegue chegar, louvado seja Deus, até o fim. Em nome do Senhor, eu tenho que ir até o fim, você tem que ir até o fim. Olha para esse irmão que está ao teu lado e fala: meu irmão, toma cuidado para você não naufragar. Louvado seja Deus, eu não sei o que tem se levantado contra a sua vida, eu não sei, louvado seja Deus, qual é a dificuldade que tem se apontado diante dos teus olhos, mas o Senhor tem uma palavra. Toma cuidado para você não ser mais um, toma cuidado para você não seguir o exemplo de Rimineu, toma cuidado para você não seguir o exemplo de Alexandre, que outrora estava firme na presença, eu não vou dizer na igreja, eu vou dizer na presença de Cristo, participando de Cristo, e agora Paulo está dando um mau testemunho. Louvado seja Deus desses homens. Por quê? Porque eles pararam, porque eles naufragaram, e o Senhor tem essa palavra, que você não venha acontecer isso com você, meu irmão, mas que para que você venha vigiar, que você venha estar de pé. Eu não posso parar, eu não posso desistir, eu tenho que cuidar, eu tenho que continuar caminhando, louvado seja Deus, até o momento que o Senhor assim querer. Eu tenho que declarar: eu combati o bom combate, eu estou acabando a minha carreira, mas que eu guardo a minha fé em meu coração. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua fé? Como é que está você? Há pessoas que adentraram aqui, louvado seja Deus, que parte, alimento do seu navio já está dentro d'água, mas o Senhor quer te restaurar nessa noite. Deus quer tapar essa brecha, Deus quer tapar esse furo, Deus quer, em nome do Senhor, mudar essa situação. O Senhor quer te ver submergindo, o Senhor quer te ver no alto, o Senhor quer te ver de pé, em nome de Jesus. aleluia. É dessa maneira que o Senhor quer ver a sua igreja. Glória a Deus. É dessa maneira que o Senhor quer me ver, de pé, erguido, não caindo, louvado, não naufragando. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor. E quantas pessoas estão dessa maneira, andando capengando dentro das igrejas? Capengando é a palavra certa, mais caídas do que de pé. O Senhor te exorta nessa noite. Paulo exortou a Timóteo, inspirado pelo Espírito Santo. E o Senhor fala comigo, o Senhor fala com você. Em nome do Senhor Jesus, não seja mais um. Após pessoas vêm olhar para você e falar: olha, é um desviado, é uma desviada, é uma afastada, é uma afastada. Em nome do Senhor, mas olhem para você
e fala: ali tem um homem de fé, ali tem Aleluia. uma mulher de fé, passe o que passar, louvado seja Deus, enfrente o que enfrentar, ele está lá de pé na presença do Deus dele, ele está lá erguido na presença do Deus dele. Paulo exorta Timóteo, louvado seja Deus. Aqui no versículo de número 18 ele diz assim: este mandamento te dou. Paulo dizendo para Timóteo: este mandamento, aleluia, eu te dou. Qual é o mandamento que Paulo dá a Timóteo? Ele diz: meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela com a milite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Timóteo, quando foi empossado à igreja, sobre ele foram, louvado seja Deus, impostas mãos, e sobre essas mãos trouxeram unção, trouxeram a bênção de Deus, e muitas profecias foram liberadas sobre a vida de Timóteo. Então Paulo está dizendo: olha, sobre as profecias que você recebeu, milites por ela a boa milícia. O que significa militar? Significa lutar, significa combater, significa guerrear. Louvado seja Deus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo: Timóteo, lute pela promessa de Deus na sua vida, combata, louvado seja Deus, e não desista das promessas que Deus te liberou, das promessas que repousam sobre a sua vida. Mas tem muitas pessoas que estão abrindo mão das promessas, que estão abrindo mão da salvação, que estão abrindo mão do reino. Louvado seja Deus. O Espírito Santo está te dizendo nessa noite: a igreja tem que ser militante, a igreja tem que continuar lutando, a igreja tem que continuar guerreando, a igreja tem que continuar se esforçando. Já disse que não seria fácil. Tem pessoas do evangelho que querem facilidades, você não vai encontrar, mas o Senhor até na adversidade te dá força para continuar caminhando, te dá força. Milites por essa boa milícia, combata o bom combate, lute a boa luta. Vale a pena, vale a pena. Tem pessoas, meu irmão, que já está baixando a guarda, dizendo: ó, não aguento mais, entregue, para aí. O Senhor está te dizendo assim: continua lutando, meu irmão. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, diz a palavra, pouca será a tua força. No dia da tua adversidade é que você tem que se levantar. No dia da tua adversidade é que você dá mesmo. É no dia do teu problema que você tem que correr pro joelho. É no dia, louvado seja Deus, das aflições, é que você precisa buscar. É clamar, é te fortalecer, é guerrear. No próprio Cristo ele te dará vitória, em nome de Jesus. Não levante a bandeira não, meu irmão. Não levante a bandeira não, minha irmã. Está difícil. Olha o sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Foi fácil aquele sacrifício de cruz. Foi fácil carregar aquela cruz. Foi fácil levar aquela chicotada. Foi fácil, louvado seja Deus, ter as mãos perfuradas. Foi fácil ter os pés perfurados, mas ele foi até o fim. Ele está dizendo para mim: vai até o fim. Ele está dizendo para você: vai até o fim, meu irmão. Não deixa as pessoas olhar para você e citar você como exemplo de mais alguém que naufragou na fé, de mais alguém que se afastou do caminho do Senhor. Em nome do Senhor, a igreja tem que ser militante, tem que ser guerreira, tem que continuar lutando, tem que ser bom exemplo para aqueles que estão chegando. Eu me preocupo com aquela palavra, quando o Senhor diz: os últimos serão os primeiros. Por quê? Porque, louvado seja Deus, aleluia, os primeiros eles vão parando, e aquele que vai chegando, ele vai caminhando com tudo. Meu irmão, não sei se você tem tempo no teu evangelho, mas vai firme até o fim, diz o Senhor. Vai firme até o fim. Até o fim. Glória a Deus. Não é fácil não, mas até na nossa adversidade nós temos força do Senhor para continuar caminhando. Vai firme, vai firme. Toda vez que eu vejo alguém que não acabou, eu fico triste e eu peço meu exemplo. Alguém me disse: lembra daquela ovelha, aquela sua lá passou, que reconciliou na igreja de novo? Então não foi lembro, filhinho. É hora por ela que ela estava na biqueira vendendo droga. Naufragou na fé, irmão. Era que andava com a Bíblia, agora está andando com pedra de crack. Crack. E a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Você está cuidando, irmão? Você está cuidando para você não cair? Ou você está fazendo pouco caso, deixando de militar pela promessa de Cristo na sua vida, deixando de guerrear pela promessa? Em nome do Senhor Jesus, o nosso trunfo não está nessa terra não, meu irmão.
embora Deus tenha melhor para mim, para a sua vida. Louvado seja Deus, a nossa vitória não está nessa terra não. A Bíblia nos ensina que nós estamos aqui como de passagem, nós estamos aqui como estrangeiro. O que está reservado a glória da igreja está no reino, está no céu, já está preparado. Mas para mim chegar lá, eu não posso deixar de lutar, eu não posso deixar de guerrear. Eu tenho que continuar firme até o fim. Eu tenho que continuar clamando, orando, jejuando, chorando, se for necessário chorando, mas ir até o fim. Ir até o fim. Ir até o fim. Deixa essa palavra entrar no seu coração hoje. Deixa essa palavra entrar na sua vida hoje. Se você não recebe essa palavra, logo você vai naufragar. Em nome do Senhor Jesus, meu irmão, que Ele está de pé. Olha para a tua dificuldade, apresente teu Deus para ela. Louvado seja Deus, se Deus mudar, continue glorificando o nome dele. Fala que aí Sadraque, Mesaque, Abednego, diz: olha para Nabucodonosor, que ele não mude, ainda que ele não mude, ainda que ele não tire nós da fornalha, mas nós vamos permanecer fiel a ele. Nós vamos permanecer até o fim sem negar a nossa fé. Tem pessoas que estão barganhando. Se não mudar, sai da igreja. Deixa de vir e vai abrir mão da sua salvação, porque você vai para o inferno. Deixa de lutar, deixa de guerrear, que você vai para o inferno. Paulo diz: louvado seja Deus a Timóteo, para que ele pudesse ir até o fim, para que ele pudesse combater o bom combate. E ele diz mais, versículo abaixo, ele diz assim: conserva a fé e a boa consciência. A fé é algo que tem que ser conservado, meu irmão. Tudo aquilo que nós compramos ou ganhamos é perecível, tanto comida como roupa, seja o que for. E vem lá, louvado seja Deus, uma maneira para você poder conservar aquele produto. Se você não conservar da maneira certa, você vai estragar aquele produto. É uma roupa, precisa de uma caloria certa, de um grau certo, de um alvejante certo. Louvado seja Deus, é um produto que precisa também da temperatura certa. Se você não conservar aquilo, aquilo vai se estragar, aquilo vai se corromper. Assim também a minha fé e a sua fé. Se você não conservar essa fé, ela vai se estragar dentro do seu coração. Você vai deixar de crer. Você às vezes pode ter sido uma pessoa cheia de fé, mas se você não conservar esse enchimento, essa fé que o Senhor te deu como dom, essa fé vai se estragar e vai te fazer um homem incrédulo, uma incrédula. Quantas pessoas que outrora, eu já ouvi com meus ouvidos, sou testemunha, e falo com propriedade. Louvado seja Deus, que eu vi sendo usada por Deus, e que numa decadência, num naufrágio, e elas estão com o coração incrédulo em relação a Deus, como se o culpado daquela guerra fosse Deus. Por quê? Porque não conservou a sua fé. Em nome do Senhor Jesus, meu irmão, conserva a sua fé. Pastor, como eu posso conservar minha fé? Orando, meu irmão, orando. Às vezes tem pessoas que não aceitam quando nós falamos vindo à igreja, porque quando você vem para a igreja, você vem assim para se alimentar como você está se alimentando. Se você não vem aqui, você não ouve essa palavra. Se você não ouve essa palavra, o Espírito Santo não fala com você. Muitas das vezes a pessoa fala: pastor é chato, o dirigente cobrão. Não, a pessoa quer te ver firme, a pessoa quer te ver sobre as águas, não quer te ver afundando, não. A pessoa quer te ver bem, a pessoa vai querer mal quando a pessoa fala: você não vai mais para a igreja. Olha, esse papo de ficar buscando a Deus é besteira. Aí, meu irmão, em nome do Senhor, você acorda, essa pessoa quer te conduzir com ela para o inferno. Em nome do Senhor Jesus, é uma maneira de se conservar a fé, ouvindo a palavra de Deus, os louvores. Tem pessoas que vêm: eu não gosto dos louvores, eu gosto da palavra, eu gosto quando o irmão prega, quando o irmão prega. Meu irmão, em nome do Senhor, Deus fala através dos louvores. Deus fala com você quando você chega logo no seu joelho para orar. Deus fala com você. A sua fé vai se manter conservada, viva, calorosa, fervente no seu interior. O louvor, quando você fecha os olhos, ainda que muitas das vezes a pessoa diz: eu não senti nada, meu irmão. Mas quando você está adorando, automaticamente o seu espírito está ligado ao trono da glória do Senhor. Você está se fortalecendo, orando, indo aos cultos, buscando a palavra, se separar de Deus, procurando viver a palavra de Deus. Você vai estar conservando a sua fé. Quem não
conserva a sua fé, tem a sua fé estragada. E tem a fé de muito crente, meu irmão, que já está estragada, que já está cheirando mal. E quando começa a cheirar mal, a pessoa já não consegue mais ver Deus, a pessoa já não consegue mais ver a qualidade, a pessoa já não consegue mais sentir a bênção, mas só consegue enxergar defeito. Fé que está cheirando mal, fé estragada. Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei como é que está a sua fé nessa noite. Eu não sei, meu irmão. Mas eu sei de uma coisa. O Cristo que falou comigo, o Espírito que falou comigo nessa tarde, Ele está falando com você nessa noite. Ele está te dando. Se você não tinha receita de conservar a sua fé, Ele está te dando, para que a tua fé venha ficar conservada na presença dEle, para que você possa ter uma fé firme, para que você possa ser fervoroso, para que no nome do Senhor Jesus você possa declarar: olha, eu não cheguei no final, mas eu estou combatendo um bom combate. Olha, eu não sei quando vai ser o meu fim, mas eu sei de uma coisa: por hoje é isso, eu estou firme, por hoje é isso, eu estou no caminho, por hoje é isso, eu continuo de pé, por hoje, o amanhã pertence a Deus, o amanhã eu vou buscar para continuar de pé, mas por hoje eu estou firme, por hoje eu estou na presença. Conserve a fé, a boa consciência. Esse dia eu estava conversando com a irmã e falou: meu irmão, você está nome não, mas não é só questão dela, de muita gente fraco na fé. Mas eu quero dizer para você, meu amado, que a sua fé nessa noite pode ser fortalecida, que você pode ter entrado fraco, mas ainda entrou, ainda está de pé. Significa que você ainda não naufragou. Significa que ainda há possibilidade de não naufragar. Mas o Senhor está falando com você nessa noite. Use as armas que Deus te deu. Se levanta, porque senão você vai ser um outro exemplo de naufrágio, de queda, de destruição. Não é o que o Senhor tem para a sua vida. Não é fácil, meu irmão. Quando Paulo escreve essa carta para exortar Timóteo, louvado seja Deus, é porque Timóteo enfrentaria adversidade. Não precisa abrir a sua Bíblia, mas no capítulo 4 dessa mesma carta, Paulo disse para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Ele deveria, louvado seja Deus, seguir essas instruções, ser o exemplo dos fiéis, para os fiéis. Você tem sido exemplo? Você é um bom exemplo a ser seguido? Será que as pessoas podem olhar para você e falar: olha, eu quero ser um homem de Deus como aquela pessoa é uma pessoa de Deus? Ou será que você não é um bom exemplo? Timóteo deveria seguir essa instrução, ser exemplo para os fiéis, ser um exemplo para os fiéis. E Paulo diz mais aqui para Timóteo: na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler. Você tem persistido em ler, irmão? Ou você lê jornal, lê o horóscopo, lê o jornal, a revista? Tem gente que lê o próximo, tem irmão vindo aqui, porque eu procurar o próximo quer dizer tem irmão vindo, que é verdade. O Espírito não fala porra não. Eu vou ver o meu signo. O teu signo fala para você se matar lá, Zé Deixão, que não é o seu dia. Vai ler a palavra. Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo através da palavra. Deixa eu ver o que Deus tem para a minha vida através da palavra. É a palavra que me orienta. A palavra é a bússola do cristão. Paulo diz para Timóteo: persiste em ler. Persiste em ler. Mas é ler a palavra, a doutrina. Ele diz mais: exortar e ensinar. Você tem ensinado a palavra? Tem ministrado a palavra às pessoas? Até que eu vá. Paulo está dizendo: até que eu vou até você. Não despreze o dom que há em ti, a qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos.
cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Paulo deveria seguir isso, Timóteo deveria seguir a essas instruções, para que ele pudesse ser uma bênção, para que ele pudesse ser salvo e conduzir aqueles que o ouvissem também na salvação. Então, Paulo exorta Timóteo a tudo isso, porque viria dias difíceis sobre a vida de Timóteo. E veio a segunda carta de Paulo. Depois você lê na sua casa, você vai ver, louvado seja Deus, Paulo exortando aqui agora Timóteo, porque Timóteo estava desanimado, porque Timóteo estava desmotivado, porque Timóteo olhou para o seu pai na fé e viu preso. A mocidade de Timóteo estava sendo desprezada na igreja. As pessoas estavam olhando, louvado seja Deus, para Timóteo e vendo ele como um leão, como alguém muito novo para apacentar, tanto crente como incrédulos. Então Timóteo começou a ficar desmotivado, desanimado. Então Paulo exorta novamente. Na segunda carta ele diz, louvado seja Deus, a partir do versículo 6 do capítulo também 1, ele diz: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Timóteo estava desanimado, precisando de um despertamento. E muitas das vezes eu preciso de um despertamento antes que seja tarde demais. Muitas das vezes você precisa de um despertamento antes que seja tarde demais. Ora, meu irmão, não é fácil. Não é fácil para você, não é fácil para mim, é árduo, é difícil, mas o Senhor é conosco. Porque Paulo diz que o Senhor não nos deu um espírito de temor, de medo, mas de fortaleza. Nós somos fortes, amado. Somos fortes para suportar tudo. E eu entendo que Timóteo estava passando como moço. Essa igreja vai fazer 4 anos. Eu tenho 31 anos de idade. O Senhor me deu essa congregação quando eu tinha 27 anos, já ungida pastor. Há 2 anos antes, louvado seja Deus, dessa igreja nasceu, eu já havia sido ungida pastor com 25 anos de idade. E isso trouxe, louvado seja Deus, muitas lutas. Trouxe, louvado seja Deus, a oposição de crente e de não crente. Já foram na minha casa pela decisão do pastor me ungir, louvado seja Deus, isso ninguém sabe. Mas falaram para mim: olha, você é neófito, você é novo na fé, abra a mão. Se o pastor te quiser te ungir, não fala que eu estou te falando para ele não, mas diga para ele que você não aceita. Porque se você aceitar, você vai cair. Se você aceitar, você não vai suportar. Eu acredito que a pessoa tinha até uma boa intenção, mas não estava na direção de Deus. Se preocupou comigo, louvado seja Deus. E não é fácil. Hoje nós estamos aqui, a igreja vai fazer 4 anos. Graças a Deus tem um número de membros abençoado. Tem muita gente que faltou hoje. Graças a Deus por isso. Deus tem abençoado, a igreja tem crescido. Pessoas têm sido salvas, não é fácil. Louvado seja Deus, todos os dias meus filhos vão dormir mais de meia-noite. O meu pequenininho, quando chega na creche, ele é chamado de o menininho preguiça. Porque todas as crianças se envolvem em atividade. Louvado seja minha esposa, ele não me deixa mentir. E as professoras reclamam que meu menino não quer brincar pelas manhãs. Mas por quê? Porque ele não dorme, ele vai dormir meia-noite. Isso quando pega no sono, porque nós temos na igreja todo dia 10 horas. Os irmãos vêm na igreja terça e domingo. Eu e minha esposa está todos os dias na obra. Todos os dias ela está na casa de Deus. Sai daqui mais de 10 horas da noite, todos os cultos, para chegar em casa, fazer comida, dar comida para eles nesse horário. Quantas vezes meu filho vai para cima para baixo comigo atrás do banco do meu carro, dizendo que está com fome? Não é fácil, é difícil. Mas em nome do Senhor Jesus eu tenho que combater o combate. Porque eu sei que Jesus é na minha vida, eu sei que o prêmio, louvado seja Deus, está guardado. Não é fácil, meu irmão. Eu estou falando isso para você olhar para mim, ter pena de mim, ter pena da minha casa. Eu estou falando isso que não é só você que enfrenta dificuldade. É duro, é difícil, mas nós estamos aqui, meu amado. Nós estamos aqui porque nós estamos sob uma promessa. Nós estamos sob profecia de Deus. Louvado seja Deus. E nós sabemos quem é que nos prometeu. Louvado seja Deus. E por essa promessa nós queremos ir, eu e minha casa, até o fim. Não queremos naufragar. Não queremos parar. O seu problema é maior do que o meu é maior, não sei. Mas eu sei que todos nós passamos por dificuldades. Não é fácil.
a porta é estreita. Jesus nunca disse que a porta seria larga. Então, cuide para que você não caia. Não deixe que nada venha te afastar dos caminhos do Senhor Jesus. Se levante, meu irmão, nessa noite. Você que entrou aqui nessa noite caindo, capengando, pensando em desistir, pensando em parar, mais para lá do que para cá, em nome de Jesus, se achegue novamente. Se achegue novamente, porque vale a pena. A promessa que Cristo te fez, o que Ele ganhou para você, é muito maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Fica firme. A tua família precisa da tua firmeza. A tua família precisa que você continue lutando, guerreando, perseverando. Então Paulo exorta Timóteo: vai até o fim, Timóteo. Não desiste não, Timóteo. Conserva a fé, a boa consciência, porque através da consciência que o Espírito falará ao meu e ao seu coração, mostrando o que é certo, o que é errado. Então eu não posso me fazer de louco. Eu tenho que conservar boa consciência, porque por ela o Senhor me dará a direção para que eu possa ir até o fim. Se o Senhor fala contigo nessa noite, diga glória a Deus. Se coloque de pé comigo. Essa foi a palavra que o Senhor me deu. Essa foi a palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração. E eu estou aqui nessa noite, louvado seja Deus.